Olá, quero cumprimentar você com um bom dia, na paz do Senhor. Aqui quem fala é Daniel Abreu, Dani Boy Abreu, presbítero da Assembleia de Deus de Santana. Tenho uma palavra abençoada para você nessa manhã. Eu congrego ali no Templo Central da Assembleia de Deus, que fica na Salvador Diniz, que tem como nosso presidente o pastor Lucifrancio Barbosa Tavares, e os nossos pastores dirigentes do Templo Central, que é o pastor Luísio Duarte e o pastor Adriel. Tenho uma palavra para você que está no livro de 2 Pedro, é a segunda carta de Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 2. Olha essa palavra, que é uma palavra muito forte, viu? Uma palavra pesada, e eu vou trazer ela assim bem expositiva, fazendo o mais rápido possível para que a gente possa ter bastante tempo, tá bom? 2 Pedro 2, olha a leitura bíblica. Os falsos profetas. Deixa eu até me aproximar aqui. Também houve falsos profetas entre o povo, como haverá entre vós também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão seus caminhos perniciosos, pelos quais o caminho da verdade será blasfemado. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e sua perdição. Pedro, ele usa toda a autoridade apostólica dele aqui para afirmar sobre falsos pastores. Essa ideia de falso pastor, isso é muito antigo, isso não é de agora. Isso sempre aconteceu. E principalmente ali no tempo de ascensão da igreja, quando a igreja estava crescendo, aparecia muitos, como hoje também tem. Pedro, então, ele já escreve alertando aquelas pessoas sobre o que estava acontecendo e nos alertando para os dias de hoje sobre o que acontece, sobre esses falsos pastores, falsos mestres que estão introduzidos em diversas áreas, né? Em todas as denominações. A Bíblia fala sobre o joio no meio do trigo. Tem muito trigo, ministério que é trigo puro, que é alimento, mas tem joio no meio desse trigo, de muitos ministérios, né? Que é justamente esse tipo de coisa que Pedro está falando aqui. Então eu vou tentar fazer bem expositivamente para você. Vou começar aqui do versículo 1 do capítulo 2. Olha só o que Pedro fala. Também houve falsos profetas entre o povo. O que seria o falso profeta? O falso profeta é aquele que se diz que fala em nome de Deus, mas aí ele fala apenas dos próprios interesses. Sabe aquele tipo de gente que diz assim: olha, Deus está mandando eu te falar isso, 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 e às vezes Deus nem está mandando ele falar. Tem muita gente que já ficou vacinado desse tipo de gente, sabe? Olha, Deus está mandando eu falar isso, isso, aquilo, outro, e às vezes Deus está longe daquilo. Então, sempre houve, hoje tem também, houve falsos profetas entre o povo, como haverá entre vós também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. O que seria o falso doutor? O falso doutor é diferente do profeta. O profeta é aquele que diz que fala em nome de Deus e às vezes ele não está falando em nome de Deus. O falso profeta, vou te dar um exemplo aqui de um falso profeta. Digamos que você tem um problema de, sei lá, você sofre da coluna. Aí a pessoa que se diz profeta, às vezes ela sabe que você sofre da coluna. E aí é muito fácil dela profetizar uma coisa que nem foi Deus que falou. Por exemplo, ela diz assim: Deus manda eu te falar que você vai ficar curado da tua coluna. E às vezes Deus nem mandou a pessoa falar. Aquele profeta, ele sabendo, né, que aquela pessoa está ruim da coluna, vai lá, profetiza que aquela pessoa vai ser curada, só porque ela sabe do problema, não foi Deus que mandou. Consequência, a maioria das vezes a cura nunca vem. Por quê? Porque de fato não foi Deus que mandou.
Então, quando Deus não manda, aí a pessoa fala, profetiza, aí não acontece, entendeu? Mas também ele vai dizer aqui que houve também entre vós falsos doutores. O doutor é diferente do profeta. O doutor é aquele que vai explicar a Bíblia, é aquele que vai interpretar a Bíblia, né? E como ele vai dizer aqui falsos doutores? Por quê? Porque esse falso doutor, ele vai interpretar a Bíblia para sua própria, para si mesmo, eu posso dizer assim. Ele vai interpretar a Bíblia para si mesmo. Ele vai manipular a Bíblia para o que ele acha que é certo e não porque a Bíblia diz que é certo. Eu acho que dá para você entender um pouco, né? Ele vai interpretar a Bíblia para manipular alguém. Esse é um falso doutor. Ele não tem compromisso fiel com a palavra. Ele vai manipular a palavra. Ele vai manipular a palavra para fazer a tua cabeça e aí por diante, tá? E ele vai dizer isso, que já existiam falsos profetas, que já existia falsos doutores, que vão pegar a Bíblia. Eles vão fazer o seguinte, os falsos doutores vão chegar assim, olha, está aqui na Bíblia. Está aqui na Bíblia. Olha, você vai ler aqui na Bíblia e está aqui. Só que ele vai manipular a própria palavra para te enganar. E no final ele adquirir vantagem com aquilo. Negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Essas pessoas que tentam fazer esse tipo de coisa, elas vão ter o seu julgamento, eu posso dizer assim. Vão ter o seu julgamento. Eles vão ser... Deus tem um castigo para essa pessoa. É assim que a gente pode dizer. Pedro 2, versículo 2 agora. E muitos seguirão seus caminhos perniciosos. Ele está dizendo que vai ter gente que vai seguir cegamente esse tipo de gente. Que quem é? É aquela pessoa que não gosta de ler a palavra. Que se prende apenas no que o seu pastor diz, no que o seu líder diz. Não tem interesse de estudar. Essa pessoa vai ficar o tempo todo cativa desse tipo de gente. Então ela vai seguir cegamente esse tipo de líder, porque ela não tem compromisso com o estudo, então tudo aquilo que aquele pastor falar, ela vai assinar embaixo. Então muitos seguirão os seus caminhos perniciosos, pelos quais o caminho da verdade será blasfemado. Ou seja, esses pastores que vão enganar o povo, e o povo, pelo fato de não querer buscar conhecimento, vai deixar ser enganado, eles vão ser enganados, né? Eles vão ser enganados, e aí a graça de Cristo, o evangelho, ele passa a ser blasfemado. Por quê? Porque começa a gerar escândalo. Olha, uma vez eu assistindo... A gente escuta muito tipo de coisa, principalmente quando se fala em campanha, né? Uma vez eu escutei a campanha da vassoura ungida. A vassoura de R$10, e o pastor estava vendendo a R$500, que era para te fazer uma faxina na tua casa e todo o mal ia sair de lá, né? Para quem leva o evangelho a sério, mas não é o evangelho, é principalmente o ímpio. Quando o ímpio vê isso, tá na cara que isso aí é para ganhar dinheiro. Tá na cara, né? Tá na cara que é para ganhar dinheiro. Não tem como dizer que não. Por esse tipo de coisa, o evangelho é blasfemado. Por esse tipo de coisa, os crentes fiéis, eles vão ficando desacreditados. É complicado isso, sabe? Sabe você servir a Deus a tua vida inteira e aí daqui a pouco aparece um sem vergonha, aplica uma aí na mente de alguém e depois tu é taxado por aquele cara que fez aquilo, entendeu? Mas Pedro já está advertindo, tanto o cristão sobre isso. E aí olha só, a pior parte é isso aqui, 2 Pedro capítulo 2, versículo 3, olha só. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, né? Esses falsos profetas, esses falsos doutores, eles vão vir com uma lábia tão bonita, eles vão vir com uma lábia tão, olha, fina, refinada, que vai conseguir manipular os membros da igreja e vão fazer dos membros da igreja negócio. O que é? Eles vão conseguir tirar dinheiro desse povo. Eles vão conseguir manipular esses irmãos, olha.
E por avareza, ele vai dizer que esses líderes, por avareza, eu quero comprar um carro novo. Poxa, então vou logo inventar uma campanha aqui para juntar esse dinheiro, entendeu? Por avareza, isso é avareza. Eu quero uma casa top, uma casa boa. Poxa, eu não trabalho, meu trabalho é aqui na igreja, né? Vou inventar uma campanha, vou juntar esse dinheiro aqui e vou construir minha casa. Entendeu? Por avareza, isso é avareza. Ele quer, aí ele vai manipular os irmãos, aí ele vai dizer, olha, e por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas. Eles vão manipular e vão fingir uma verdade, né? Vamos continuar. Sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e sua perdição não dormita. Pedro está dizendo aqui, guiado por Deus e pelo Espírito Santo, que essas pessoas que fazem isso, elas vão ser julgadas por Deus. Os escândalos vão vir tão à tona, as coisas vão começar a aparecer tanto, que as pessoas vão ver que... Vamos imaginar algumas coisas, vamos ver essa mulher aí, a Flor de Lis, né, que era deputada. Ou seja, as coisas elas vão começar a aparecer, isso é a justiça de Deus se materializando, entendeu? Às vezes o pastor usa de uma fé, o profeta, o doutor usa de uma fé, e aí a igreja começa a esvaziar, é a justiça de Deus agindo, fazendo com que as pessoas saiam, entendeu? Então, a justiça de Deus, ela não dormita, ela vai vir. Às vezes, sabe, irmão, a gente fica se questionando, porque aparentemente a gente vê essas pessoas viverem muito bem, sem problema, aí esbanjando, viajando, comprando, vendendo as coisas, e a gente sabe, o crente fiel, ele consegue ver que tem um negócio errado, e ao mesmo tempo a gente consegue ver a pessoa fazer, esbanjar tudo isso, e a gente fica pensando, poxa Senhor, tu deixa isso acontecer, né? Como que tu não age logo? Mas a justiça de Deus não dormita, e a justiça não pertence a nós. Deus tem um tempo certo de operar a justiça, e na hora certa, quando ele operar a justiça, a gente vai poder se alegrar da justiça de Deus, né? Não é se alegrar da desgraça do outro, não, é se alegrar da justiça de Deus, né? Então a gente vai poder ver Deus manifestar a justiça dele sobre aqueles que estão enganando o povo de Deus, sobre aqueles que estão usurpando do povo de Deus, tá? Olha, esse tipo de pregador, ele nunca vai pregar uma palavra dessa que eu estou falando para você. Esse tipo de pregador que quer manipular, ele nunca vai ler 1 e 2 Pedro. Ou então ele vai ler alguns versículos de Pedro que diz assim que mal nenhum chegará à tua tenda, algumas coisas desse tipo, sabe? Mas ele nunca vai pregar 2 Pedro 2, porque ele não quer nem correr o risco de ser desmascarado. Então ele não vai pregar, ele não tem compromisso fiel com a palavra. Ele só vai ter compromisso com os textos que vão te tocar, que vão fazer você chorar, que vão fazer você meter a mão no bolso. É isso. Esse tipo de profeta, ele não tem compromisso com a palavra, ele tem compromisso com aquilo que interessa a ele, né? Então, vamos ficar atentos a isso, irmãos. Nunca é demais, sabe? É bom você olhar, analisar, ir para a Escritura, procurar saber, né? Estuda a palavra, não vai apenas esperar que alguém venha te conduzir ao caminho, sendo que o caminho já foi aberto, o véu já foi rasgado, o véu já foi rasgado, né? Então, que a gente possa fazer isso, que você possa fazer isso, para que você possa melhorar com Deus cada vez mais e mais. Amém? Espero ter esclarecido um pequeno trecho da palavra de Deus. Olha, a Bíblia é tão grande e às vezes eu me preocupo com o que eu vou ministrar nas minhas lives, mas Deus, eu sinto que é o Espírito Santo que está guiando e que a gente vai ter longas conversas ainda ao longo de muito tempo, tá? Eu vou fazer uma oração aqui, uma breve oração, agradecendo a Deus por esse momento em nome de Jesus. Deus e Pai que está no céu, obrigado, Senhor Deus, pela palavra que foi lida, que foi ministrada. Quando o apóstolo Pedro, ele já exorta sobre esses falsos doutores, esses falsos profetas que já iriam aparecer e continuam aparecendo. Senhor Deus, abre os nossos olhos para que nós possamos ver
Tira a tampa dos nossos ouvidos para que possamos ouvir. E cria dentro de nós o interesse que nós possamos ler e estudar a Tua palavra. Para que nós não sejamos como a palha que é lançada no vento, Senhor. Levando por vento de heresia por todos os lugares, mas que a gente possa se focar na Tua palavra e saber que é Tu que fala conosco através da Tua palavra. Pai, muito obrigado. Abençoa esse meu irmão, essa minha irmã que está escutando esse vídeo, que vai escutar esse vídeo no final de semana, que o Senhor possa esclarecer a nossa mente para que a gente possa ter discernimento sobre as coisas que nos rodeiam. Pai, muito obrigado e continua conosco em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe você, Raquel, que Deus abençoe você. Um abraço para Edilamar, para Arinete, para muita gente que sempre acompanha, manda mensagem para mim, tá? Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo em nome de Jesus.